Você já parou para pensar no que é de verdade o dinheiro? Um pedaço de papel? Um número no celular? Ou apenas algo que a gente acredita que tem valor? É exatamente aí que o Bitcoin entra. O Bitcoin não é uma moeda comum. Não tem cédula, não tem cofre, não tem banco central. Ele é 100% digital. Mas mesmo assim, vale mais do que ouro. E já fez muita gente ficar rica. E muita gente perder tudo. Mas o que é o Bitcoin, afinal? Bitcoin é uma moeda virtual criada em 2008, no meio de uma crise econômica mundial. Na época, os bancos estavam quebrando. Governos estavam socorrendo instituições bilionárias, com o dinheiro das pessoas comuns. E foi aí que apareceu alguém de um grupo com um nome misterioso, Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe quem ele é, nunca mostrou o rosto, nunca deu entrevista, mas escreveu um documento e criou um sistema que prometia uma revolução. Um dinheiro livre de bancos, livre de governos, livre de censura. Um dinheiro do povo, para o povo. Essa moeda se chamava Bitcoin. Mas o Bitcoin não é só um número na tela. Por trás dele, existe uma tecnologia chamada blockchain. Uma espécie de livro público, onde todas as transações ficam registradas de forma segura, criptografada e imutável. Cada movimento de Bitcoin deixa um rastro, mas ninguém pode apagar, manipular ou esconder. É como se fosse um extrato bancário, mas que o banco não pode tocar. Nem o governo, nem ninguém. E é por isso que ele incomoda tanta gente, porque ele tira o poder das instituições e devolve para o indivíduo. Você não precisa de autorização para enviar Bitcoin. Não precisa de gerente. Não precisa esperar o horário comercial. Não tem feriado bancário. Você envia quando quiser para quem quiser, de qualquer lugar do mundo. Mas por que ele vale tanto? Porque a quantidade de Bitcoins é limitada. Só existem 21 milhões. Nunca vai passar disso. E quanto mais pessoas querem comprar, mais ele sobe. É como se fosse ouro digital. Raro, procurado, valioso. Mas invisível aos olhos comuns. Só entende quem estuda. Só ganha quem chega antes. E é por isso que o Bitcoin se tornou mais do que uma moeda. Ele virou um símbolo de liberdade, de revolta, de futuro. Por trás de um simples número na sua carteira de Bitcoin, existe uma rede inteira trabalhando em silêncio. Uma rede que nunca dorme, nunca fecha e nunca esquece. Essa rede se chama blockchain, que, traduzindo de forma simples, significa corrente de blocos. Cada vez que alguém envia ou recebe Bitcoin, essa transação é agrupada com várias outras e colocada dentro de um bloco. Esse bloco é como uma página de um livro gigante. O livro de todas as movimentações do Bitcoin, desde o início da sua criação. Mas não é qualquer um que escreve nesse livro. Para registrar um novo bloco, é preciso resolver um problema matemático extremamente complexo, algo que exige poder de processamento, energia elétrica, tempo. Quem faz isso são os chamados mineradores. Computadores espalhados pelo mundo todo, competindo entre si para resolver essas equações. Quando um deles consegue resolver primeiro, ele ganha o direito de adicionar aquele novo bloco ao livro. E como recompensa, ele recebe bitcoins novos. Esse processo se chama mineração. É como se cada novo bloco fosse minerado como ouro. Por isso dizem que o Bitcoin é o ouro digital. Ele não nasce do nada. Ele precisa ser conquistado. E aí vem o detalhe mais genial de todos. Ninguém consegue alterar o que já foi registrado na blockchain. Nenhum banco, nenhum governo, nenhum hacker. Se você mandar 0,5 BTC para alguém, essa informação fica registrada publicamente, para sempre, de forma criptografada, segura e anônima. Ninguém sabe seu nome, mas o sistema sabe que aquela carteira enviou aquele valor, naquela hora para aquela outra carteira. É como um livro de registros transparente, mas sem CPF, sem burocracia. E o melhor, essa rede não depende de uma empresa, não tem dono, não tem sede, não tem botão de desligar. É uma revolução silenciosa que acontece todos os dias, no mundo inteiro. E é essa tecnologia que faz o Bitcoin ser o que ele é. Escasso, confiável, quase impossível de ser copiado, impossível de ser fraudado, impossível de ser apagado. Mas, se ele é tão seguro, tão moderno, tão revolucionário, como que a gente compra esse tal de Bitcoin? Agora que você já entendeu o que é o Bitcoin,
e como ele funciona por trás das telas, chegou a hora da pergunta que realmente importa. A boa notícia é: você não precisa ser rico, nem expert em tecnologia, nem morar fora do Brasil. Hoje em dia, qualquer pessoa com um celular e R$ 50 consegue começar. O primeiro passo é escolher uma corretora de criptomoedas, também chamada de exchange. É como se fosse uma casa de câmbio digital, onde você pode trocar reais por bitcoins. Algumas das corretoras mais conhecidas no Brasil são Mercado Bitcoin, Binance, Novadex, Bitpreço, Coinext, Foxbit. Isso não é publicidade. São apenas exemplos reais. Você faz o cadastro, envia seus documentos e depois transfere o valor que quer investir. Pode começar com R$ 50, R$ 100, o quanto puder. Depois que o dinheiro cai na corretora, você pode ir lá e comprar Bitcoin. Mas atenção, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Hoje, um único Bitcoin custa mais de R$ 300 mil, mas ele é divisível em até 100 milhões de partes. Ou seja, com R$ 100, você compra uma pequena fração, chamada de Satoshi, em homenagem ao Criador. É como se estivesse comprando um pedaço de uma barra de ouro. Os centavos do Bitcoin. O que são e como funcionam? O Bitcoin pode parecer uma moeda cara, já que um BTC hoje vale centenas de milhares de reais. Mas o que muita gente não sabe é que você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. O Bitcoin é divisível até a 8ª casa decimal, ou seja, um Bitcoin equivale a 100 milhões de unidades menores. Essas unidades se chamam satoshis, em homenagem ao criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto. É como se o Satoshi fosse o centavo do Bitcoin, só que muito mais preciso. Exemplo simples. Um Bitcoin equivale a 100 milhões de satoshis. 0, um Bitcoin equivale a 10 milhões de satoshis. 0,0. Um Bitcoin equivale a 1 milhão de satoshis. 0,000. Um Bitcoin equivale a 10 mil satoshis. 0,0000000. Um Bitcoin equivale a 1 satoshi. Você pode comprar R$ 50 em Bitcoin e isso vai te dar algo em torno de 0,00002 Bitcoins, dependendo da cotação. Essas frações são o que a maioria das pessoas compram. E tudo funciona igual. Você pode guardar, enviar, vender ou deixar rendendo em algumas plataformas. Se esse conteúdo estiver sendo útil para você, curta, comente e compartilhe. Se você quiser mais segurança, pode transferir seus bitcoins para uma carteira externa. Existem 2 tipos. 1. Carteiras quentes, hot wallets. São aplicativos como Trust Wallet, Blockchain.com, Blue Wallet. Você instala no celular e guarda suas moedas fora da corretora. 2. Carteiras frias Cold Wallets. São dispositivos físicos como um pendrive. O mais famoso é o Ledger. Com isso, seus bitcoins ficam fora da internet. Mais segurança, menos risco de roubo digital. Você só precisa lembrar de uma coisa. Se perder a senha da sua carteira, ninguém pode recuperar. Não existe esqueci minha senha. O Bitcoin devolve o poder a você, mas também a responsabilidade. Então, anota sua chave. Protege com carinho, porque cada satoshi pode valer muito mais no futuro. As vantagens e os riscos reais de investir em Bitcoin. O Bitcoin é admirado por uns, odiado por outros, mas ignorado por poucos. Quem estuda sabe. Ele não é só uma moeda, é uma ideia, uma tecnologia e uma aposta no futuro. Mas como todo investimento, ele tem 2 lados. As vantagens e os riscos. Vantagens de investir em Bitcoin. 1. Liberdade financeira. Você é o dono do seu dinheiro. Sem bancos, sem governo, sem intermediário. Se quiser mandar R$ 1 milhão para o Japão em 5 minutos, pode. Sem taxa bancária. Sem gerente te ligando. Sem pedir permissão. 2. Oferta limitada. Só vão existir 21 milhões de Bitcoins. Nunca mais. Isso faz dele uma moeda deflacionária, ao contrário do real ou do dólar, que os governos imprimem à vontade. Quanto mais escasso, mais valioso. 3. Alta valorização histórica. Em 2010, um Bitcoin valia menos de R$1. Em 2017, chegou a R$ 70 mil. Em 2021, bateu R$ 300 mil.
mas subiu de novo. Ele oscila, mas nunca desaparece. 4. Segurança tecnológica. A blockchain é considerada uma das estruturas mais seguras do mundo. Não existe como falsificar um Bitcoin. Não tem como copiar. Não tem como destruir. Riscos de investir em Bitcoin. 1. Volatilidade extrema. O preço do Bitcoin sobe e desce com força. Você pode comprar hoje a R$100 mil e amanhã ele cair para R$70 mil. Se você não tem estômago para isso, precisa ir com calma. 2. Falta de regulação completa. Em muitos países, o Bitcoin ainda é visto com desconfiança. No Brasil, ele não é proibido, mas também não é protegido como uma conta bancária. Se você perder sua chave ou cair num golpe, não tem PROCON, não tem caixa, não tem devolução. 3. Golpes disfarçados de investimento. Muita gente mal intencionada usa o nome Bitcoin para atrair vítimas. Se alguém te prometer lucro fixo com Bitcoin, fuja. Bitcoin não tem garantia, não é renda fixa, não é mágica. É tecnologia e risco. O que é Baitcoin? A armadilha do marketing cripto. O termo Baitcoin é uma crítica popular a certos tipos de conteúdo que fazem marketing exagerado e ilusório com Bitcoin. É a junção de duas palavras, bait da isca, com golpe ou manipulação, ou seja, é quando alguém usa o nome Bitcoin como isca para atrair curiosos, mas por trás está vendendo. Curso vazio. Pirâmide disfarçada de investimento. Promessa de lucro fixo. Esquema com robô automático. Plataformas falsas. Como reconhecer um Baitcoin? Promete ganhos garantidos com Bitcoin. Fala que você vai ficar rico rápido. Usa imagens de carros de luxo, champanhe, praia, avião. Não explica o que é blockchain, Satoshi. Chave privada. Tenta te convencer a indicar amigos para ganhar mais. Ou seja, fala de Bitcoin, mas não ensina sobre Bitcoin. É só uma isca para te jogar em algo duvidoso. Os tubarões do Bitcoin e o jogo que ninguém te conta. Você já ouviu falar nos tubarões do mercado? No mundo das criptomoedas, eles são conhecidos como baleias, os grandes investidores. Gente que tem milhões, às vezes bilhões de reais em Bitcoin, empresas, fundos, bancos secretos e até governos escondidos por trás de carteiras digitais anônimas. Essas baleias têm um poder imenso. Basta uma movimentação deles para derrubar ou levantar o preço do Bitcoin. Elas compram em silêncio e vendem em massa. Elas criam pânico e depois lucram com a sua pressa. Quando você vê o preço despencando, muitas vezes é porque eles querem te assustar. Querem que você venda no prejuízo, para eles comprarem de volta mais barato. É o velho jogo da manipulação, mas com uma nova roupagem digital. Como eles fazem isso? Eles dividem seus bitcoins em várias carteiras, espalham boatos, usam robôs de negociação e aproveitam a falta de preparo do pequeno investidor. Em segundos, milhares de pessoas vendem com medo e eles compram com estratégia. Enquanto você entra em pânico, eles aumentam a posição. Enquanto você desiste, eles se posicionam. Enquanto você perde dinheiro, eles ficam mais ricos. E por que ninguém fala disso? Porque a maioria dos vídeos sobre Bitcoin só fala de ficar rico. Só mostra gente sorrindo em carros de luxo. Mas ninguém te mostra o sistema. E sim, até o Bitcoin, que nasceu para ser uma revolução, pode ser manipulado por quem tem mais informação, mais capital e mais sangue frio. Como você se protege disso? Estudo, calma. Estratégia. Não invista por emoção. Não compre no topo da euforia. Não venda no fundo do medo. Tenha paciência. Entenda o ciclo. E saiba que o mercado se move por ondas. Não por milagres. O pequeno investidor nunca vai ganhar se jogar igual aos grandes. Mas pode se proteger se entender o jogo. Bitcoin é liberdade. Mas a liberdade assusta quem não sabe o que está fazendo. Depois que você comprou, o Bitcoin fica armazenado na sua conta da corretora, como se fosse sua carteira digital, ali dentro. Mas tem um detalhe importante: falta de conhecimento. O maior risco não é o Bitcoin, é investir sem saber o que está fazendo. Gente que compra porque ouviu na televisão, porque o vizinho ficou rico, ou porque viu um vídeo no TikTok. A verdade, Bitcoin é para quem estuda, para quem entende o valor da liberdade,
para quem sabe lidar com risco e para quem não tem medo de pensar no longo prazo. Mas não precisa investir tudo. Você pode começar com uma fração, sentir como funciona, observar o mercado e crescer com consciência. Bitcoin versus dinheiro tradicional. Qual o futuro? Pega uma nota de R$100, olha para ela, sente o papel, a estampa, o símbolo da República. Agora pensa, quanto esse papel realmente vale? A verdade é que o dinheiro tradicional não tem valor próprio. Ele só vale porque o governo diz que vale, porque as pessoas acreditam que vale. Mas na prática é apenas uma promessa, que perde força a cada nova impressão. Você já percebeu que, com o passar dos anos, o seu dinheiro compra cada vez menos? Antes, com 100, você fazia uma compra inteira. Hoje, mal enche o carrinho. Isso se chama inflação, e é o fantasma de todo trabalhador. Os governos imprimem mais dinheiro para resolver crises, pagar dívidas, financiar programas, mas quem paga a conta é você. O valor do seu salário desce silenciosamente. É aí que entra o Bitcoin. Ele não é baseado em promessas, é baseado em código, em matemática e em escassez real. Ninguém pode simplesmente criar mais Bitcoins. Ninguém pode desvalorizar o que você já tem. E ninguém pode congelar sua conta. Enquanto o dinheiro tradicional depende da confiança em bancos e políticos, o Bitcoin depende apenas da confiança em uma rede. Uma rede descentralizada, global, transparente. Mas será que ele vai substituir o dinheiro de papel? Talvez não. Pelo menos não agora. Mas ele já está mudando a forma como pensamos sobre valor, controle e liberdade. No mundo antigo, a riqueza era o ouro. Depois virou papel. Depois virou um número no banco. Hoje, está virando algoritmo, código e informação. E quem entende isso cedo, chega na frente. Para onde o Bitcoin vai? Ninguém sabe ao certo. Ele pode subir muito, pode cair, pode ficar estável por um tempo. Mas o mais importante é o que ele representa. Uma nova forma de pensar o dinheiro, uma nova forma de se proteger, uma nova forma de existir no sistema, ou fora dele. Você não precisa ser radical, não precisa apostar tudo. Mas precisa saber o que está acontecendo, porque o futuro financeiro do mundo não vai esperar ninguém. Agora que você entendeu o que é o Bitcoin, o que está por trás dele e o que ele representa, a escolha é sua. Você pode ignorar, fingir que é só modinha, ou pode começar com calma, com consciência e transformar informação em atitude, porque não é sobre ficar rico da noite para o dia, é sobre ter liberdade, controle, autonomia. E se esse vídeo te ajudou a enxergar o Bitcoin com outros olhos, eu te convido a seguir esse canal. Aqui você encontra conteúdos sobre renda passiva, finanças práticas, educação para quem quer sair da escassez e entrar no seu poder. Acesse as playlists Planilhas and Champanhe.